Gente, Nunca mais gravo. tô muito desacostumada. Editor, que Deus te abençoe. Você já parou pra pensar qual a motivação do seu coração ao se envolver com as mídias sociais? Pois eu sou a Rita Lê e hoje nós vamos falar sobre o espetáculo das mídias sociais e a participação do cristão nelas. Este livro, que apareceu aqui de modo mágico na nossa tela, foi lançado recentemente pela Fiel. E o autor dele é um autor que eu particularmente gosto muito, que é o Tony Henk, que é um autor que escreve vários artigos sobre leitura e também é o autor de Lit. Vocês já devem ouvir bastante sobre este livro aqui no canal, é um livro que a gente gosta muito, que fala sobre leitura. Tony Henk, ele tem uma linguagem muito boa e em 33 capítulos o Tony Henk vai nos mostrar como as mídias sociais estão sendo buscadas como um dos maiores espetáculos hoje em dia. Tony Henk vai falar sobre política, vai falar sobre YouTube, Twitter, vai falar sobre história, a história dos espetáculos. Tony Henk vai falar sobre essa sede que nós, seres humanos, temos de espetáculos. Ele vai falar sobre o que é o espetáculo, vai falar também sobre a história dos espetáculos, desde a Roma antiga, da Grécia, com as suas muitas peças e dramatizações, e vai falar sobre, hoje em dia, qual é o diferencial dos espetáculos hoje em dia. E o principal diferencial é que nós somos tanto assistidos como pessoas que assistem a esses espetáculos. Tony Henk vai falar sobre jogos eletrônicos, vai falar sobre YouTube, vai falar sobre Twitter, vai falar sobre política. Tudo isso envolvendo as mídias sociais e o espetáculo que é feito em torno disso. Ele também vai falar sobre a igreja e a participação da igreja nesses espetáculos. Será que a igreja pode ou deve competir com esses espetáculos que nós temos nas mídias sociais hoje em dia? E finalmente o Tony Henk vai falar sobre o maior espetáculo que o mundo inteiro já presenciou, que é a cruz de Cristo. O livro, como eu falei, ele é dividido em 33 pequenos capítulos, muito gostosa a leitura. O Tony Henk, ele tem essa característica de ter uma linguagem muito acessível, com muitas ilustrações, com muitos jogos de palavras e muitas notas de rodapé, para quem gosta. E é interessante que às vezes as notas de rodapé, por mais que você esteja pensando assim, não, é a primeira vez que eu estou lendo esse livro, eu não vou ler as notas de rodapé. Mas às vezes você se depara com uma sem querer e te dá muita vontade de ler, e às vezes você até ri com as notas de rodapé. Eu fiz essa leitura em um dia, quem me acompanha lá no Instagram acompanhou a minha leitura, mas eu queria ler este livro em um dia, então eu creio que se você é um leitor comum, como eu, você consegue ler ele normalmente em uma semana, um pouco mais. Ou se você quiser também, faça desafio no Instagram, que pra mim foi muito divertido, onde as pessoas iam me acompanhando durante a leitura e durante um dia as pessoas iam tendo que me perguntar em que parte eu estava do livro. E aí eu tinha que falar em que parte eu estava do livro e mostrar a última citação. Muito, muito interessante. Eu acho que vou fazer isso mais vezes. Para quem quer ler um livro rápido, ter alguém a quem prestar contas é muito interessante. E as mídias sociais podem nos ajudar nisso. Tá, Rita, mas você tá falando das mídias sociais, dos perigos das mídias sociais, da guerra dos espetáculos nas mídias sociais, e você usou uma mídia social para começar a ler este livro? Sim, o Tony Henk, ele não vai dizer que mídias sociais são erradas ou nós não devemos nos envolver com as mídias sociais, mas ele vai trazer para nós uma visão equilibrada sobre o uso das mídias sociais e a motivação que nós temos ao buscá-las, ao nos alimentarmos delas ou muitas vezes ao dependermos demais delas. Este assunto sobre a igreja e os espetáculos, tanto mídias sociais como teatro e outras coisas, é um assunto realmente antigo, mas o Tony Henk, ele consegue trazer uma abordagem atualizada sobre este assunto e também muito equilibrada sobre este assunto. Então eu super indico este livro para você. Eu creio que é importante sim nós pensarmos sobre as motivações dos nossos corações ao nos envolvermos com as mídias sociais, ao postarmos coisas nas mídias sociais, ao nos alimentarmos, como nós visualizamos as pessoas ali que estão aparecendo na nossa tela, como nós pensamos sobre as curtidas que nós ganhamos ou sobre os nossos retweets e também o quanto de tempo nós desprendemos para estar diante das telinhas. Então, nesta quarentena, uma ótima leitura para quem está ficando quase que o dia inteiro de frente dessa telinha é A Guerra dos Espetáculos, de Tony Henk. O link do livro está aqui na descrição, você pode comprar ele em e-book, que foi como eu acompanhei a leitura. Volta. Aqui. Não, volta. Aqui!
Eu gostei muito de ler esse livro e-book, ainda mais porque eu queria lê-lo em um dia, então eu consegui aumentar aqui a letra para passar mais vezes e isso me manter mais atenta à leitura. Queria agradecer mais uma vez a todos que me ajudaram lá no Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram, me segue lá, eu tô como ritinha.carolina. Vou botar aqui na descrição também o link pro meu Instagram. E queria agradecer em especial ao Elias, que nos conhece aqui pelo YouTube desde 2016 e postou lá também no Instagram falando quanto ele gosta do nosso canal. Então é isso, pessoal, eu acho que a gente fica por aqui. Espero aparecer aqui mais vezes a partir de agora. Até mais!